E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho agora sobre salvação, mas eu quero falar sobre salvação mostrando o erro que é tentar linkar visão calvinista ou visão arminiana para aqueles que creem nas nações do reino. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, e olha que interessante esse gráfico aqui, né, de Armínio e Calvino. 5 pontos, né, do arminianismo e do calvinismo. Você vê que no primeiro tópico aqui, um crê no livre-arbítrio, o outro crê na depravação total, ou seja, não existe livre-arbítrio. No segundo tópico, eleição condicional, ou seja, Deus ele viu de antemão quem iria ter fé em Cristo, né? Ou seja, aquela pessoa iria ter fé em Cristo, então essas pessoas eu elegi. E já Calvino não, ele acredita que a eleição, Deus elegeu pessoas não por mérito, né? E essas pessoas, dentro dos outros pontos, eles acabam sendo eleitos mesmo por Deus, por causa da depravação total, ninguém consegue buscar Deus, então é Deus quem decide quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Armínio já não acredita nisso, e também não acreditava numa expiação limitada, Calvino já acreditava, Armínio não acreditava numa graça irresistível, Calvino já acreditava, e Armínio acreditava que a pessoa poderia decair da graça, mas já Calvino não, ele acreditava que a pessoa iria perseverar até o fim. Mas o interessante é que Armínio ele enxerga a questão da eleição no final, ou seja, Deus viu essa pessoa, previu a fé dessa pessoa, e essa pessoa ela iria perseverar até o fim, e por causa disso, por causa dessa perseverança, Deus enxergou isso e a elegeu. Ponto. Já Calvino não, ele acredita que Deus elege que vai ser salvo e quem não está eleito automaticamente já está condenado. A grande questão de você pensar dessa forma é que você está pegando elementos que tanto Calvino como Armínio, eles criam na teologia da aliança. O que é a teologia da aliança? Eles eram aliancistas. Reino milenar simbólico, tá? Então, o reino milenar é hoje. Teologia da substituição, ou seja, Deus não tem mais nada a ver com Israel, então não vai ter restauração de Jerusalém, então não vai ter reino milenar literal, então não vai ter uma nação de Israel ali. É todo mundo já imediatamente novo céu, nova terra. Jesus voltou, é novo céu, nova terra, o Pai vem, a Nova Jerusalém vem, tá tudo certo, acabou o assunto, joio no lago de fogo e enxofre, trigo vira Nova Jerusalém. Essa é a teologia da reforma. Isso é uma teologia que vem deles, tá bom? Muitos pegam esse ensino, essa teologia de Armínio, de Calvino, e tentam aplicar as nações do reino, numa visão onde nós enxergamos as nações. Tentam fazer essa aplicação. Vai dar ruim. Vai dar ruim por quê? Vai dar ruim primeiro porque o que nós ensinamos é que existe um reino. E neste reino só reina reis e sacerdotes. Esses reis e sacerdotes foram os que foram comprados pelo sangue de Jesus. E esses reis e sacerdotes foram os que foram conhecidos de antemão. Por isso são semelhantes a Jesus. Só que as nações não fazem parte dessa equação. E tem nações. Elas não fazem parte. Ah, não, mas a eleição, Deus não elege indivíduos. Deus elege um grupo inteiro. E se você fazer parte desse grupo, você está salvo. Claro que não. Jeremias 1:5 vai dizer, desde a madre, né, antes que você viesse, né, a nascer, eu já te separei, eu já te santifiquei, parei para as nações. Gálatas 1, Paulo também a mesma coisa. Ele vai falar que desde o ventre eu te separei para ser luz para os gentios. Então, é individual. A grande questão é entender essa equação de eleição incondicional e o livre-arbítrio. Em parte, Calvino estava certo, e em parte, Armínio estava certo. O grande problema é que tanto Armínio como Calvino
eles não criam nas nações. Eles não tinham... não existia nenhuma possibilidade disso. Então, como é que eu vou pegar esses caras como exemplo para me ensinar sobre soteriologia se eles não admitiam em hipótese alguma a questão das nações? Alguma coisa vai dar ruim aí. Porque nós estamos enxergando que existe um reino, conforme tem Daniel capítulo 7, e este reino é um reino eterno, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu que, no final das contas, não ficou só a igreja, ficou a igreja e as nações. Ficou um outro grupo ali, apareceu um outro grupo, porque a igreja precisa reinar sobre alguém. Sobre quem a igreja vai reinar? Se quem reina são os que foram escolhidos por ele. E se você for pensar numa fé prevista, não, mas aí a fé é prevista. Pensar como Armínio, lembrando que Armínio não cria num reino milenar, não cria com as nações. Mas vamos lá. Querem pegar a fé de Armínio e aplicar na visão do reino, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Pega a visão de Armínio e joga na visão do reino. Muito bem. Mas não foram os que de antemão Deus conheceu, que esses glorificou? Conheceu como? Por oportunidade? Porque houveram bilhões de pessoas que não tiveram essa oportunidade. Ademais, no reino milenar, todos que estão ali não serão igreja, porque a igreja não reina sobre igreja. Todos que fazem parte do reino milenar já nasceram dentro de um contexto onde a noiva já se casou com o noivo, onde já houve a celebração do casamento e eles já se tornaram uma só carne. Mas se quiser jogar como jogam os dispensacionalistas, a glorificação para eles no reino eterno, a glorificação é para quem Deus conheceu de antemão. Você esqueceu? Lá de Romanos capítulo 8, é para quem Deus conheceu e é para quem Deus predestinou. Então, se quem Deus conheceu e quem Deus predestinou a esses glorificou, logo, o que nós temos aí no final das contas? Que todo mundo será glorificado. Todo mundo vai ser Nova Jerusalém. E se todo mundo vai ser glorificado, todo mundo é Nova Jerusalém, acabou o reino. A gente não vai reinar mais sobre ninguém. Porque rei não reina sobre reis. O rei reina. O único rei dos reis é Jesus. Ele é o único rei dos reis. Eu não sou rei de reis. Então você observa que fazer essa aplicação de Calvino e fazer essa aplicação de Armínio e tentar trazer esse ensino para quem crê no reino, não vai dar certo. Não dá certo nem no reino milenar e não dá certo nem no reino eterno. Porque, no final das contas, só vai ter igreja. E se só vai ter igreja, não tem mais reino de Deus. A grande revelação desse tempo para a restauração daquilo que havia sido pregado na igreja primitiva, porque a ideia da eleição incondicional e sem retirar o livre-arbítrio, e quem não é eleito não é igreja, isso é um ensino que vem desde a escola de Antioquia. Por que não se ensina isso hoje? Por que esse ensino não é falado hoje? Prevaleceu qual ensino? Prevaleceu um ensino da escola de Alexandria, que não cria num reino milenar literal. Por eles não crerem no reino milenar literal, uma evidência mais antiga que nós temos sobre uma eleição por fé prevista é de Orígenes. Orígenes, professor da escola de Alexandria, que defendia, né, com unhas e dentes, um reino milenar simbólico. E que quando Jesus voltasse, já era um novo céu, nova terra, já era a descida da Nova Jerusalém e tudo mais. E ele ensina essa questão da eleição por fé prevista. Então, se nós não viéssemos a crer num reino milenar literal, ou ainda se viéssemos crer, uma eleição por fé prevista é válida desde que no final todo mundo se torne igreja. Aí se todo mundo se tornar igreja, beleza.
aí tem é até coerente essa visão. É até coerente. Mas hoje nós estamos vendo que não tem só igreja no reino. Existe igreja e existe nações. E se a pessoa ela recebe o Espírito de Cristo, se a pessoa ela nasce de novo e ela perde a coroa, o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3? O nome dela é riscado do livro da vida. Então, para aquele que é a igreja, só tem dois caminhos. Ou ela vence, ou ela é desqualificada. E para as nações? As nações são outro papo, é outro assunto, que não tem a ver com o corpo de Cristo. Então, esse tema é muito importante e é bom a gente se desvincular, sair desses extremos, calvinismo e arminiano. Ah, eu não sou nenhum dos dois. Você é o que então? Qual é a base bíblica que você usa para colocar isso em ordem? Porque eleição existe, predestinação existe. Ou não? Não é bíblico isso? É. Não é por obra, é bíblico o que eu estou dizendo, não é por obra. A eleição. Agora, a salvação, sim, porque a salvação sem a fé sem obra, ela é morta. O problema é que vincularam a eleição com salvação. Tanto Calvino como Armínio. Aí querem pegar um pensamento da reforma e trazer para o reino. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar cabeçada para lá e para cá. E não vai conseguir fechar a conta. Não vai conseguir fechar. Então a gente precisa entender que estão querendo colocar remendo velho em panos novos. Não vai dar certo. A visão ela não vai fluir. Não vai fluir. Eu vou deixar aqui nos comentários o link do nosso seminário que fizemos recentemente no Ceará, em Fortaleza, no ano passado, onde nós estudamos sobre esse assunto afinco. A primeira aula é sobre a história da igreja. Eu mostrei como que criam ali a igreja primitiva, a escola de Antioquia, e como que cria a escola de Alexandria no tocante a esse assunto. E um cria na eleição incondicional, mas também não deixava de crer no livre-arbítrio, que é a escola de Antioquia. A escola de Alexandria cria numa eleição condicional baseada numa fé prevista. Só que essa escola de Alexandria, ela não cria num reino milenar, literal. Já a escola de Antioquia, que cria numa eleição incondicional e que o homem tinha livre-arbítrio, cria num reino milenar, literal. Como é que eles criam, então? Não é? Já a escola de Alexandria não deixava de crer no livre-arbítrio, mas acreditava nessa eleição pela fé prevista. Nós entramos na Igreja Católica, a escola de Antioquia é jogada de lado, você sabe disso, porque a Igreja Católica ela é a milenista. A gente entra na Reforma e essa visão continua ali na Reforma, a milenismo, agora com reforço da teologia da aliança e com um adendo por causa de Calvino, que agora acrescenta mais uma visão, e que para mim é a pior de todas, que é a eleição onde Deus escolhe pessoas para serem salvas e outros para serem condenados. Que aí para mim é o fim da picada. E aí você tem dois grupos. O grupo que surge na Reforma, que já tinha raízes lá atrás também, que é a do Calvino. Não sei se você sabe, mas grupos gnósticos do primeiro, segundo, terceiro século ensinavam o que Calvino ensinou, só que diferente em alguns aspectos, mas a essência é a mesma. Deus escolheu pessoas, destinou pessoas para serem agraciadas e outras não. Era o grupo dos caldeus que ensinavam isso e foi migrando por meio dos gnósticos, Valentino e outros mais, que fizeram um sincretismo ali com visões babilônicas e a Bíblia Sagrada. E aí essas duas escolas, tanto Antioquia como de Alexandria, se unem para combater o gnosticismo,
que ensinava que o homem não tinha livre-arbítrio e que Deus havia destinado pessoas, agraciou pessoas para ter a salvação. Tá? Isso eu explico tudo nessa primeira aula. E aí, mais na frente, Calvino vem ressuscitando esse defunto aí que a igreja, essas duas escolas batiam ali na igreja primitiva. E aí nós temos Armínio, que vem bebendo de Orígenes, né, que vem bebendo dessa escola de Alexandria, onde ensinava a fé prevista e ensinava também a respeito do reino milenar simbólico. Quer dizer, gente, estão pegando duas visões que não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. E querem aplicar ao que nós cremos. Vai dar ruim como já está dando. Então tem que reformular isso aí. Né? Se você quer saber o que ensinava a igreja de Antioquia, entra aqui no link e aí você vai ver ali um playlist onde a gente mostra, né, ponto por ponto como que eles criam e também, né, mostrar a realidade das nações no reino milenar, no reino eterno, e a verdade sobre a eleição e a verdade sobre o livre-arbítrio. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.